Olá, meu amigo, olá, minha amiga, em especial você, meu aluno do terceiro ano do ensino médio do estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, mais uma vez venho até vocês hoje para que a gente possa continuar trabalhando com a resolução do PET, do Plano de Ensino Tutorado, oferecido pela Secretaria de Estado de Minas Gerais. Perfeito? Quem já conhece, quem já vem trabalhando, sabe como é que é e quem está chegando agora, vem conosco porque hoje iremos trabalhar um tema muito pertinente. Nós iremos trabalhar com o tema Primeira Guerra Mundial. Bom, mas antes da gente falar sobre a resolução das questões, sobre a questão da Primeira Guerra Mundial, a gente também vai falar um pouquinho sobre a escola online. Você não conhece a escola online? Vem comigo para eu te mostrar o que é a escola online. Bom, galera, a escola online é um projeto onde eu faço parte e você vai encontrar lá em várias redes sociais, como o Facebook, como o Instagram, como o Twitter e, claro, no YouTube para você que está me assistindo. Aproveita então, quem ainda não se inscreveu, se inscreve, dá o like e ativa as notificações. E vejam vocês que após a nossa vinhetinha, iremos começar a resolução. Beleza? Vejam a vinheta e venham com a gente. Bom, galera, então olha só. Você que assistiu essa vinheta agora, a gente pode começar a trabalhar com a resolução das questões. Bom, o tema hoje, você, meu aluno de terceiro ano, que a gente está começando agora o segundo módulo, vamos começar a primeira semana do segundo módulo, a gente começa então, de acordo com o material disponibilizado, trabalhar com esse texto aqui. Vejam vocês, galera, olha lá. Atividade 1. Época de 1900. Bela época. Que orgulho de ser burguês e que orgulho de ser europeu. Em redor das mesas de tampo verde de Londres, de Paris ou de Berlim, decide-se o destino do planeta. Das decisões dos conselhos de administração das principais capitais europeias depende a vida de milhões de seres que não se apercebem de que o seu direito à felicidade se mede nas cotações dos quadros das ruidosas bolsas de valores. E as capitais financeiras da Europa não desdenham nenhum pormenor. Fixam o preço do bilhete de bonde no Rio de Janeiro ou da hora de trabalho de um trabalhador em Hong Kong. Nunca tal poderio estivera reunido em tão poucas mãos num tão limitado canto da terra. É o apogeu dos burgueses da Europa. Vejam, galera, esse texto aqui do escritor Charles Monazet, onde ele fala os burgueses da conquista do mundo. Bom, galera, para ficar fácil você entender, vejam vocês, é um textozinho que você está falando sobre o que, galera? Sobre o iniciozinho do século XX, ok? Então eu estou vivendo o que? As consequências do imperialismo, tá? Para a galera que já se acostumou com a minha letrinha. E estou vivendo uma época que antecede o que, galera? O grande conflito que iremos estudar, a Primeira Guerra Mundial, conflito esse que vai acontecer entre 1914 e 1918. Então, para eu entender a Primeira Guerra Mundial, eu vou entender que na época do imperialismo, galera, eu tenho um epicentro, ou seja, tudo gira em torno da Europa. E principalmente por quê? Porque a burguesia, classe econômica que se consolida no século XIX, lembra das revoluções burguesas do século XIX? As revoluções liberais? São elas que deram à burguesia a condição de ser a classe que determina o rumo do planeta. Porque o burguês deixa claro o seguinte, que não basta ter dinheiro, eu tenho que participar. Então vejam que esse texto mostra que a Europa agora decide todo o panorama do planeta. Inclusive, quando eu falo aqui da Bela Época, os autores vão chamar de Belle Époque, Belle Époque, Belle Époque. O meu francês não é tão fluente. Mas vejam que é um período que vai desde o final da Guerra Franco-Prussiana, aquela que dá origem à unificação da Alemanha, em 1871, 1870 no caso, a Alemanha se unifica em 71, até o início da Primeira Guerra. E para quem se lembra, moçada, a Belle Époque ou Belle Époque é um momento de muito desenvolvimento tecnológico, científico, onde o mundo se assusta com tanto progresso, tendo a Europa como seu cenário. Perfeito? Mas bom, galera, vamos ver do que se trata a nossa atividadezinha aqui. Perfeito, galera? Olha só. Bom,
Vamos falar um pouquinho? Olha lá, galera, vem comigo aqui na atividade. Lemos o texto e vamos falar um pouco. Letra A. Explique o que justifica, segundo o texto, o orgulho da burguesia europeia. Bom, galera, o que a gente acabou de perceber? O que a gente acabou de ver? Bom, se eu estou falando do orgulho da burguesia europeia, primeiro, porque a burguesia alcançou o patamar que ela sempre quis. O patamar de classe dominante que começa a determinar o rumo do planeta, principalmente a Europa. Porque quando eu falo de imperialismo, um fenômeno do século XIX, onde as principais potências europeias disputavam mercados na África, na Ásia e também em outras partes do planeta, ou seja, a Europa se torna o epicentro. Então, se você pegar o texto e o seu conhecimento, vejam vocês o que a gente percebe. Galera, o texto serve para reafirmar a burguesia como classe consolidada desde as revoluções liberais do século XIX. Então, galera, mostro aqui para vocês a importância. Eu vou até mudar aqui, deixa eu ver se eu acho, para ficar mais fácil para a gente poder acompanhar, tá? Vejam vocês, galera, eu vou colocar aqui, ó, para a gente poder diferenciar. Vejam vocês que a burguesia se afirma como classe dominante. Porque durante muito tempo, a burguesia era uma classe que tinha dinheiro, mas não tinha participação política. Agora não. A partir do século XIX, a burguesia se orgulha de estar no seu papel de protagonista da economia, principalmente a classe burguesa europeia. Por quê? Porque a Europa, galera, passa a ser responsável pela conduta do imperialismo, né? Alguns autores também vão chamar o imperialismo de neocolonialismo, que é uma fase onde as grandes potências europeias começam a disputar mercado aonde, galera? Sobre a África e a Ásia. Então a burguesia europeia, ela se orgulha de chegar onde ela sempre quis, no posto de classe dominante. Perfeito? Então vejam, galera, a Primeira Guerra não acontece por acaso. São essas disputas, são essas rivalidades que vão acabar descambando dentro da Primeira Guerra Mundial. Perfeito, galera? Então vamos lá. Olha só, galera, atividade B. O que ela fala? De que maneira podemos perceber a visão etnocêntrica dos protagonistas da Belle Époque, ou Belle Époque? Primeiro, falamos aqui, né, sobre a tal da Bela Época. Então, para a gente poder lembrar, a Bela Época é aquele fenômeno que vai basicamente de 1870, como eu falei, no final da Guerra Franco-Prussiana, que dá origem à Alemanha, até o início da Primeira Guerra Mundial. Então o mundo está vivendo uma época de muito desenvolvimento, um desenvolvimento extremamente tecnológico. E esse desenvolvimento, galera, se dá principalmente por causa de quem? Da Europa. Eu até acho que essa visão etnocêntrica poderia ser mais bem colocada se nós colocássemos como uma visão eurocêntrica, ou seja, a Europa como o centro do planeta. Então, por que eu tenho essa visão, galera? Porque são os europeus que vão mostrar para a gente todo o desenvolvimento tecnológico. São eles que vão mostrar para a gente o mundo acontecendo. Então, de que maneira percebemos? Na fala de uma burguesia que se afirma como classe dominante. Perfeito, galera? Para a gente poder, então, entender, tá? Vejam vocês o seguinte, aonde eu quero chegar. Então, vamos lá, galera. A visão etnocêntrica, ou melhor, eurocêntrica, então vejam a questão da Europa como centro, da Belle Époque, justifica-se pela ideia de que os europeus são os grandes responsáveis por todo o avanço técnico-científico desde a Guerra Franco-Prussiana até a Primeira Guerra Mundial. Então a burguesia se coloca na condição de quê? De classe dominante. Assim, os europeus se tornam referência de civilização para o resto do planeta, justificando inclusive a ideia de superioridade racial. Ideia essa, galera, vejam vocês, que coloca, tá? Para a galera poder entender a ideia da superioridade europeia, que vai justificar o domínio que nós chamamos de imperialismo, tá? Então vejam, não é por acaso que a Europa se coloca como centro. Tudo bem que com o fim da Primeira Guerra Mundial, você que tiver a oportunidade, que está assistindo e quiser saber um pouco mais de Primeira Guerra Mundial, vem comigo, vai lá no nosso canal, você vai ver, vou colocar na descrição algumas aulinhas sobre Primeira Guerra, para você ter um pouco da teoria e entender como a Europa chega nessa condição. Show de bola, galera? Então vejam, falamos sobre a questão que a letra B, bem tranquilo, né? B de bem tranquilo, bem de boa. Show de bola? Bom, então, galera, vamos ver a atividade 2, do que ela se refere.
tá? Vejam só, meu passador deu um pauzinho aqui, mas para a gente poder lembrar. Vamos lá, galera. Analise o texto e a seguir responda. O motivo era que essa guerra, ao contrário das anteriores, tipicamente travada em torno de objetivos específicos e limitados, travava-se por metas ilimitadas. Vejam vocês, galera, o caráter de uma guerra mundial. Porque muita gente me pergunta, mas professor, por que guerra mundial? Foi a primeira guerra que o mundo teve? Óbvio que não. Mas foi uma guerra que, de certa forma, ela vai colocar interesses econômicos de grandes conglomerados, de grandes potências, que vão envolver, tudo bem que a maioria dos conflitos ocorrem na Europa, mas vão envolver disputa por territórios na África e na Ásia. Envolve inclusive o que? A questão de consolidação de poder sobre a Oceania. Vejam a presença da América. Então é uma guerra que engloba continentes. E aonde a gente entende que o surgimento das multinacionais deixam claro o seguinte: amigos, negócio à parte. Na era dos impérios, a política e a economia se haviam fundido. A rivalidade política internacional, ou seja, das grandes potências europeias, se modelava no crescimento e na competição econômica. Mas o traço característico disso era precisamente não ter limites. Preste atenção agora. As fronteiras naturais da Standard Oil, uma grande empresa de petróleo, a Deutsche Bank, um banco alemão, ou da Beers Diamond Corporation, estavam no fim do universo, ou melhor, nos limites de sua capacidade de expansão. Mais concretamente, para os dois principais oponentes, vejam vocês, as duas grandes potências imperialistas, onde eu coloco frente a frente a Alemanha, recém-unificada, que ameaça o poderio da Inglaterra, que durante muito tempo foi soberana, que reinou soberana por ser o quê? A grande potência do século XIX. Ainda mais quando a gente está estudando a época da Belle Époque, uma das grandes forças desse desenvolvimento tecnológico foi a Inglaterra nas mãos da Rainha Vitória durante a Era Vitoriana, quando eu vivi a famosa Pax Britânica, ou seja, o momento que a Inglaterra viveu seu auge. O céu tinha de ser o limite, pois a Alemanha queria uma política e uma posição marítima globais, como as que então ocupava a Grã-Bretanha. Vejam que quando a Alemanha se unifica, a Alemanha não veio para ser coadjuvante, a Alemanha nasceu para ser protagonista. Dizem que tem um ditado que diz que o alemão é muito bom, mas junta dois quer dominar o mundo. Se quando juntaram 11 e botaram 7-1 na gente, né? Então eles têm essa ideia. Perfeito? Com o consequente relegamento de uma já declinante, ou seja, de uma decadente Grã-Bretanha a um status inferior. Era uma questão de uma ou de outra. Então é um texto onde você fala o seguinte, que a guerra não tem limites, porque ela envolve o que? Envolve continentes, e ela vai colocar potências que vêm, de certa forma, medir muita força. Perfeito? Então é mais um textinho para a gente poder entender. Dá uma olhada comigo aqui, olha só, galera. Sobre o texto, responda as questões. Que questão é essa? Letra A. Por que, segundo o autor, a Primeira Guerra travava-se por metas ilimitadas? Porque, como eu disse, é uma guerra com proporções até então nunca vistas. Inclusive, tem muito aluno que me pergunta e eu digo que sim, é verdade. Porque na época da Primeira Guerra Mundial, galera, muitos civis europeus foram às ruas pedindo para que a guerra acontecesse. Olha que loucura! As pessoas não tinham dimensão do que iria acontecer. Mas na época as pessoas usavam a guerra para exercer o seu nacionalismo, o seu patriotismo, e uma guerra que, como eu disse, ela envolve conglomerados econômicos, grandes potências que são representadas por suas o quê? Os seus braços. Lembra aí dos trustes, das holdings, dos cartéis, que representam, como a gente viu, grandes bancos, grandes multinacionais, que envolvem uma disputa muito maior do que a Europa. Então, se nós pegarmos uma resposta, vejam vocês. Galera, por que metas limitadas? Bom, por quê? Por envolver grandes conglomerados econômicos. O que seriam isso, galera? Os trustes, os holdings, os cartéis, como citado no texto, como a gente viu, o Deutsche Bank, a Standard Oil. Os interesses extrapolam o continente europeu e envolve disputa por África e Ásia. Mais uma vez aqui o que, galera? O fator imperialista, além de buscar por espaço na América,
que nessa época já começa a sofrer a intervenção americana, lembra da América para o americano? Assim, a Primeira Guerra torna-se mundial, com proporções e interesses até então nunca vistos. Além de confrontar potências tradicionais, vejam vocês, como a gente viu, você coloca frente a frente uma Grã-Bretanha que se sente ameaçado com o quê? Com o crescimento de uma recém-unificada Alemanha, que vem através de um projeto dentro do que a gente viu da Prússia. Perfeito? Então é uma guerra de caráter mundial, porque ela engloba realmente o planeta. Bom, galera, uma guerra que vai deixar sequelas que falaremos mais adiante. Beleza? E o que fala a letra B, então? Vamos lá? Olha só, galera. De que maneira as potências desenvolvidas do mundo contemporâneo asseguram ou asseguravam, né, a expansão de seus respectivos mercados? Como que essas potências no campo econômico, galera, tentavam garantir o seu mercado? A dica foi dada no texto. Galera, ou pode ser pela disputa econômica, porque, como eu já disse, amigos, negócio à parte, e aquele que tiver o melhor produto, o melhor preço, porque lembra que um dos fatores que também motiva a Primeira Guerra Mundial foi porque o mundo está vivendo a famosa Segunda Revolução Industrial. E para quem se lembra, galera, é justamente na Segunda Revolução Industrial que eu começo a entender a presença das multinacionais. Então, como eu disse, galera, eu quero manter o mercado. Então, através de uma ideia de um monopólio, seja numa disputa econômica ou, infelizmente, se eu não conseguir vencer o meu amigo na economia, se eu não conseguir vencer o meu inimigo dentro da disputa que venço melhor, por que não partir para a questão militar? Olha uma resposta que a gente pode colocar e pode ser discutida. Então, galera, essa expansão dos mercados, ela pode se dar pela questão econômica, como a gente viu aí, né, com a formação dos monopólios, que a gente viu lá atrás. O que são os monopólios? Os conglomerados, como os trusts, holdings e cartéis, né, a ideia de aquisição de empresas, a ideia do que? Do acordo entre empresas de um mesmo ramo, que concentrava o mercado. Então, como eu falei, há uma ideia de monopolizar, ou até mesmo pela via militar, porque, como eu falei, se a disputa às vezes ela extrapola o campo econômico, alguns apelaram para a questão militar, porque se eu quebro o meu adversário, reino eu soberano. E uma das coisas muito usadas na Primeira Guerra Mundial, que já vinha sendo discutido dentro do imperialismo, foi a diplomacia do canhão, que as potências também aplicavam. Ou seja, se eu não venço na economia, eu venço na bala. Então essa disputa, essa rivalidade cria, galera, um clima muito propício para uma guerra que está para acontecer. Perfeito? Mas então, já que a gente vai falar sobre a guerra, a gente vai deixar para a nossa próxima semana, que provavelmente o PET trabalhará sobre isso. Então, mais uma vez, convido você a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, dar um like. Espero ter ajudado. E mais uma vez, galera, beijo no coração de cada um de vocês.